cursos R. Olá, eu sou o Ben David e estamos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R nível básico. A aula de hoje é a aula 16, Estruturas de controle. Se vocês querem mais detalhes sobre esse curso, entre na página bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação você pode vir em material e em básico, que você se reportará à página desse módulo. Hoje, com a aula 15, nós estamos falando sobre a parte de estrutura de controles. É interessante vocês darem uma lida nesse material após a videoaula, para você consolidar o seu conhecimento. Aqui nós temos muito mais detalhes sobre o que nós falaremos de modo resumido nessa videoaula, e que eu acho que é importante a leitura complementar. Então vamos lá. As estruturas de controle, na realidade, elas são funções em que nós aplicamos condicionamento às instruções, isto é, as linhas de comando, as entradas, e que, dependendo do que acontecer, do que tiver de informação nesses objetos, a função ela pode seguir para um passo ou para outra condição, né? Então, as estruturas de controle, nós temos funções específicas para isso, e uma outra situação são comandos, fluxos de execução repetida. Enquanto se isso acontecer, fique fazendo esse procedimento. São os famosos loops. Então, as estruturas de controle para essa aula de hoje, ela tem por objetivo esses tipos de função. Então, vamos lá. As funções que nós vamos utilizar para isso, nós temos essas 6 funções básicas aqui, que é o if, switch, if else, while, repeat e for. Podem ter mais outras dependendo dos pacotes específicos que forem instalados ou que tiverem lá via CRAN, mas os do pacote básico que nós vamos falar serão esses, né? Então vamos lá para a primeira ideia básica. O que acontece? Todos esses objetos aqui, eles são na realidade funções em que, como nós vimos na aula anterior, a estrutura básica das funções, nós temos argumentos específicos, que aqui no nosso caso nós vamos chamar de condição, e dentro do fluxo nós vamos dizer o que é que vai acontecer. Essa condição ela vai ser um retorno, né, dos resultados de um resultado lógico, né, que é true ou false. Então, dependendo da situação, se essa condição for verdadeira, vai entrar dentro da expressão e as linhas de comando serão executadas. Se for false, ela não entrará nessas expressões para serem executadas, nas chaves. Então, significa que esses tipos de função, eles são funções em que não especificamente as expressões precisam ser executadas, tá? Então, a primeira função que nós temos é a função if, em que ela, na nossa tradução em linguagem humana, significa: se isso acontecer, faça isso. Simplesmente assim. Nós temos uma adição de um outro termo, que é o else, que em termos de sintaxe e tradução para a linguagem humana, significa: se essa condição for verdadeira, execute essa expressão. Se não for verdadeira, execute essa outra. Isso significa: se essa condição aqui não for verdadeira, se essa condição aqui for verdadeira, essa expressão aqui será executada. Se essa condição aqui for falsa, ela vem para o else e executará essa segunda condição. Então, a ideia é essa. Ou, de outra forma, eu posso simplesmente não dar a condição false. Simplesmente ele não executa o que está dentro da expressão. Que significa: se essa condição aqui for verdadeira, execute essa
expressão. E pronto. Se isso aqui for falso, isso aqui passará e vai seguir as linhas de comando sucessivamente. E não terá efeito algum o que está dentro das chaves para a função if. Vamos para um exemplo? Vamos lá. Então aqui eu tenho um objeto e aqui eu estou dando a condição. Esse objeto ele é um vetor de comprimento 1. Ele tem valor 5. E eu vou perguntar, se esse objeto for maior do que 3, eu estou usando aqui dentro uma expressão que é uma função chamada print, que significa imprimir. Então, ele vai imprimir para mim o que está dentro dessa cadeia de caracteres, maior que 3. Então, significa, se i for maior do que 3, ou seja, se esse objeto aqui que eu armazenei o valor 5, ele for maior do que 3, imprima isso. E aí o que é que vai acontecer? Eu executo essa sequência de linhas de comando, né? Essa sequência que é interessante no RStudio, nós já falamos, ou no R, né? Nós já falamos isso anteriormente. Quando você abre chave, antes de ter fechado, o R entende que está faltando completar. Então você vê a simbologia do mais, que significa que está faltando ainda alguma coisa para completar essa expressão, né? Então aqui nesse caso seria o fechamento da chave para concluir essa execução. Que no caso o que acontece? Ele imprime a cadeia de caracteres maior que 3. Por quê? Porque o 5 foi maior do que 3. Certo? Então vamos para uma outra situação. Eu tenho aqui agora um objeto que armazena mais um vetor de comprimento 1, que é o valor 10. E aqui eu pergunto, né? A condição aqui agora é uma função em que essa função eu estou utilizando aquelas funções do tipo prefixo isPonto, que significa isso aqui é numérico, ou seja, esse objeto aqui é numérico, significa que se ele for numérico, isso aqui será executado. Ou seja, será impresso no console essa cadeia de caracteres. Isso é um número. Que no nosso caso, isso aqui é numérico, então foi o que de fato ocorreu. Se isso não fosse numérico, ou seja, se eu tivesse colocado aqui algum vetor lógico ou em caractere, ele iria para essa segunda condição, que seria a negação dessa condição aqui, seria o retorno do valor falso, né? Então, aqui o que aconteceu foi perguntado, aqui é numérico? Sim, aqui é numérico. Se não fosse, eu entraria em else e isso aqui seria executado. Uma coisa que é interessante é que aqui anteriormente, nessa condição, o que de fato ocorreu é que se o retorno aqui é true, automaticamente ele entra dentro dessa expressão, né? Dessa primeira chave. Que isso aqui foi o equivalente nessa condição a eu ter perguntado is.numeric de x é igual a true. Então aqui no caso é um excesso de linhas de comando que não precisaria, porque se já é true, ele já entra aqui específico. A não ser que você quisesse determinar que se essa entrada fosse executada aqui, você não queria a condição verdadeira, você queria a condição falsa. Se assim fosse, ao invés de ser true, você colocaria false. Caso contrário, ou seja, se aqui você põe false, significa que dentro de else ele vai pegar a condição de true, que é o contrário, né? Se não, né, ele entra nessa expressão. Aqui nós deixamos de forma padrão, ou seja, isso aqui é verdadeiro? Se for verdadeiro, entre nessa primeira expressão. Se não for, entre nessa segunda. E o que ocorre é que como x é numérico, então ele me retornou essa cadeia de caracteres dentro da primeira condição. Isso é a função if. O que ocorre agora é porque nós poderemos utilizar
um outro tipo de operador lógico, né, que é a desigualdade inferior, eu estou perguntando aqui, se a sintaxe, a forma de você escrever as expressões, elas são simples e dá para escrever em uma linha de comando, eu posso escrever essa segunda condição, essa condição aqui de uma segunda forma de sintaxe, né? Ao invés de colocar as chaves, eu posso simplesmente botar em uma linha de comando. Aqui é a condição. Se essa condição for verdadeira, isso aqui vai acontecer. Se não, vai acontecer essa. Significa, se essa condição aqui é verdadeira, ele vai imprimir na tela o valor de x. Se não for verdadeira, ele vai imprimir o valor de w, né? Que eu não precisei usar a função print nesse sentido, que é uma outra forma de sintaxe que nós temos para poder mostrar os valores. É digitar o nome do objeto. Só que o que acontece é que aqui eu tenho dois vetores de comprimentos diferentes. Aqui eu tenho um vetor de comprimento 1 e aqui eu tenho um vetor de comprimento 6. Então, o que acontece? Acontece aqui uma forma recursiva em que uma coisa que nós temos essas estruturas de controle, elas só funcionam para vetores de comprimento 1. Então, simplesmente só há aqui dentro da condição o retorno de um true ou false. Não tem como ele fazer isso de forma do que a gente chama vetorizada, uma sequência de trues ou false. Porque o que é que o R entende aqui? Teoricamente, o que ele deveria fazer era olhar para cada valor desse aqui, no caso o 5, e assim como nós fizemos nos operadores, nos cálculos com operações aritméticas que nós fizemos anteriormente para vetores de comprimentos diferentes, ele completou de forma recursiva os valores que faltavam quando um vetor tinha comprimento diferente do outro. Aqui não dá. O que é que vai acontecer? Vai aparecer para nós um warning e ele vai dizer que tem condições de comprimento diferente um com o outro, né? Então aqui o que acontece? Observe que eu quero que ele deveria ter feito, né? Que não aconteceu. Ele vai escolher apenas um objeto e vai imprimi-lo. Então perceba aqui, eu observei, eu tenho o valor 5 e eu olho para o 3. Eu pergunto, 5 é menor do que 3? Não é. Se não é, ele vai imprimir o valor de W, porque a condição aqui seria verdadeira, ele imprimiria o X, que seria o 5. Como não é, ele vai imprimir o W, que é 3. Aqui, beleza. Quando foi para a próxima, também aconteceu isso. Quando foi para a próxima, aqui, 5 é menor do que 4, no caso, Então, nesse caso, como 5 é menor do que 4? Não é. Então, nesse caso, ele não imprimiria o X e imprimiria o W. Aqui também ocorreu. Mas perceba que quando nós chegarmos aqui para frente, no 6, por exemplo, ele vai me perguntar, 5 é menor do que 6? Ele deveria ter impresso o valor 5 e não 6. Ou seja, ele não está conseguindo realizar a operação que nós queremos. Por quê? Porque o certo seria eu ter dois vetores de mesmo comprimento para que ele fizesse essa execução de modo correto. De outra forma, o interessante é que que você perceba que o resultado aqui ele só nos dá um valor, ou true ou false. E perceba que aqui eu não tenho apenas uma condição. Eu tenho aqui um vetor de caracteres de comprimento 6. Então, o que ele vai me dar quando eu faço essa condição aqui, ele vai me dar também um vetor de comprimento 6, ou true ou false. E aí, o que é que vai acontecer? Vai embananar todo o sentido da função, porque ela está esperando apenas um retorno, um valor, e aqui está vindo 6. Então, uma forma de você resolver isso é usar a função if-else. A função if-else significa que essa condição você pode retornar para ele
um vetor de comprimento maior do que 1, true e false, e ele vai, se as condições que forem verdadeiras, ele vai expressar de acordo com essa expressão. Se não for verdadeiro, ele vai com essa daqui. Então veja, essa condição em que ele faz esse retorno aqui, de modo correto, usando o if-else, perceba que agora, a partir de um determinado ponto, ele só me volta o valor 5. Por quê? Porque quando eu olho para as demais situações, 5 é menor do que 6? Então imprima 5, que é o que acontece aqui. Que significa, essa aqui é a condição, eu olho lá para o vetor, o que for true, ele vai me voltar o X, me retornar na tela. O que for false, ele vai me retornar o W. Tentem experimentar essa função, façam outros exemplos, que aí você consegue consolidar melhor essa função if e if-else. Um próximo exemplo que nós temos aqui é esse if e if-else dentro de mais condições. Então, na condição que eu perguntei aqui, eu tenho um valor, um vetor aqui, agora que é numérico, e aqui a primeira condição que eu tenho, que a gente vai ter que ter cuidado, são agora as aberturas e fechamentos de chaves, né? Então, na primeira que nós temos aqui, o RStudio, ele já me dá esse suporte, que é abriu-se uma chave, ele já fecha, para a gente não esquecer. Então, prestem muita atenção na hora que vocês forem reproduzir essas linhas de comando, porque é danado para dar erro por causa dessas chaves. Mas aqui o que nós temos se esse vetor aqui ele é um caractere, vai acontecer isso daqui. Ele vai me retornar palavra. Se não, ele vai entrar dentro dessa expressão aqui, que é um conjunto de expressões. E que, na realidade, eu introduzi outro if. Então, perceba que é um if dentro de outro if. E aí, o processo de sintaxe ocorre da mesma forma. Porque aqui, nesse caso, o que acontece? Quando eu entro dentro desse if, essa daqui é a condição. Em que aqui, nesse caso, o que eu tenho esse operador binário aqui, ele me retorna o resultado de uma divisão, né? O resto de uma divisão, em que ele vai me retornar 0 se esse resto, essa divisão ela foi inteira ou não, né? Isso aqui, de fato, significa quando eu pego um número e divido por 2 e não sobra resto, significa que esse número é um número par. Se sobra resto, ele vai me retornar 1, significa que esse número é um número ímpar. Então, o que aconteceu aqui? Significa, se essa condição aqui ela é verdadeira, ou seja, é true, isso aqui vai acontecer. Se não, ou seja, se isso for falso, isso aqui vai acontecer. Aí aqui dentro eu jogo outro if. Eu pergunto, se isso aqui é falso, eu estou perguntando, isso aqui, esse x que você está entrando lá, dividido por 2, isso é igual a 1? Se for, então me retorne o número ímpar. Aí o que acontece? Então, toda essa sequência aqui, ela vai finalizar aqui. Na hora que eu criei o objeto x e executei essas linhas de comando, o resultado foi número par. Por quê? Porque 2 é um número par. Tentem verificar com mais calma essa execução para vocês irem entendendo passo a passo. Beleza. Nós temos aqui um outro exemplo. É um exemplo um pouco mais rebuscado, em que nós temos aqui as operações para obter medidas descritivas. As medidas que nós temos aqui é a média, mediana e a média aparada. Então, aqui eu estou entrando com o recurso em que aqui dentro de if, agora, ele está me voltando um caractere em que esse caractere ele me retorna o tipo de função que eu quero calcular. Claro que essa opção aqui só vai ser possível a entrada 3 formas, né? Ou é média, ou é mediana, ou é média a par. Então, se eu entrar aqui com média a par, significa,
Se você entrar e você digitar nesse objeto a opção média, significa isso aqui, eu pergunto no if, essa opção aqui é média? Se ele verificar para o objeto e ver que de fato é média, o que ele vai fazer aqui é executar essa expressão. Essa expressão cat aqui é uma expressão similar à função print, ou seja, imprime na tela, só que eu tenho recursos aqui dentro de imprimir conjuntamente com a cadeia de caracteres o valor do objeto. Aqui dentro eu estou utilizando ainda uma outra função, que é arredondar, ou seja, eu posso ter um valor que é double, né? Que ele tem 5, 6, 7 casas decimais, mas quero que ele arredonde aqui específico para 4 casas. Então, ele vai me retornar a média dos valores arredondada com 4 casas decimais. Perceba que isso aqui é uma chamada de função de forma aninhada, né? Nesse caso aqui. Então, aqui significa, se a opção aqui é igual a média, ele vai me retornar isso daqui. Se não, ele vai entrar numa outra condição de if aqui, que aqui nós temos o fechamento. É porque não está dando para ver no nosso slide. Então, aqui significa, ó, se o valor não é média, eu estou entrando dentro do else e estou perguntando, opção então é igual a mediana? Se for, imprima isso daqui. Se não, eu estou perguntando, opção é igual a média par? Então perceba que aqui nós temos até uma alteração que vocês têm que observar, que aqui eu botei med par e aqui em cima eu coloquei como opção média par. A gente só tem que lembrar de verificar a entrada de modo correto, né? Então, se for med par, ele vai entrar nessa linha de comando, em que aqui é a forma específica de eu pegar a média parada. O que é a média parada? A média parada significa eu retirar valores dos extremos a uma porcentagem específica. Aqui no caso eu estou tirando 10% dos dados extremos, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, dos menores valores aos maiores, e eu estou pegando só a parte central desse conjunto de dados. Isso aqui é uma forma muito interessante quando a gente está querendo eliminar os outliers de um conjunto de dados. Então, aqui nesse caso, se eu estou utilizando essa opção med par, isso aqui ocorre. Nesses tipos de situação em que as condições elas têm valores específicos, eu posso utilizar uma outra função, que é a função switch, né? Então, o que acontece? Aqui eu entro com o objeto, que significa o valor lá que eu vou entrar, e aqui eu dou as ações específicas para valores específicos, para nomes específicos. Então, veja, isso aqui tudo, usando o switch, eu poderia reproduzir dessa forma. Veja como é mais enxuta a situação, né? Então, aqui eu digo, se você entrar com a opção e ele for igual à média, perceba agora que a sintaxe mudou um pouquinho, que não está mais em aspas. É como se fosse o nome do objeto, né? Então, aqui, se a opção é igual à média, retorne isso. Se ela for igual à mediana, retorne isso. Se ela for igual à média par, retorne isso. Mais uma vez, eu quero dar o destaque para vocês, é que vocês observem que aqui, ó, eu estou colocando média par, e aqui, voltando, eu não coloquei média par, eu coloquei só med par. Quando vocês forem reproduzir, se lembre da letrinha A aqui no meio, que não foi colocada aqui, tá? Feito essas considerações, nós vamos agora para uma próxima função, que é a função repeat. Repeat, né? Então, essa função repeat, ela diferentemente agora do que nós mostramos anteriormente, ela não tem o parêntese. Ela simplesmente é um processo agora que nós vamos começar a entrar nas funções do tipo loop, ou seja, processo de ciclo, que nesse caso aqui, ele vai me dizer, ó, repita essa condição aqui da expressão até uma situação. Então, aqui nesse caso,
Impreterivelmente eu vou ter que utilizar duas outras funções. Uma é a obrigatória aqui nesse repeat, que é a função break, que significa, se você continuar nesse ciclo e não quebrar em um determinado momento, você vai entrar num processo computacional que a gente chama de loop infinito. Ou seja, o processo não vai parar. Vai ficar lá trabalhando e aí a máquina não vai parar e vai ficar executando uma coisa que você não está dando o ponto de parada. Então nós vamos precisar impreterivelmente de uma outra função chamada break, que significa, quando chega nessa função, ou seja, nessa condição, você vai parar. E aí o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um if lá dentro. Eu vou dizer, repita esse processo e se essa condição atender, break. Ou seja, pare. Vamos para um exemplo? Vamos lá. Aqui eu tenho um contador, que é um objeto, e que ele começa com o valor 1. E aí o que é que eu vou fazer? Eu entro dentro do repeat e logo eu já vou entrando na condição do break. Olha como é que eu faço. Eu pergunto, esse i é maior do que 5? Se for, ou seja, true, pare o processo desse ciclo. Se ele não for, ou seja, else, imprima no console o valor de i e atualize i, ou seja, eu quero agora i mais 1. O que é que vai acontecer? Ele vai agora e i agora passa a ser 2. O que acontece? Ele volta para o processo inicial de novo. Por isso que é um loop, é um ciclo. Então, entrando aqui como 2, ele pergunta, 2 é maior do que 5? Se for, pare esse processo. No caso, como não é, ele vem para o else e imprime o valor 2. Isso aqui ele vai acontecer até o número 5. Só que quando chega no número 5, eu pergunto, i é maior do que 5? Não, não é maior do que 5, então não vai brecar. Ele passa para o próximo processo. Ele imprime o valor 5 e aí ele adiciona agora, ele atualiza o i. Ele vai chamar agora i mais 1, que é 6. Quando ele entra aqui agora, ele pergunta, 6 é maior do que 5? É. Se for, pare. Por isso que ele não entrou mais no else e imprimiu só até o valor 5. Então perceba que se eu não dou esse ponto de parada, o que é que vai estar acontecendo aqui? Ele vai estar no loop infinito e vai estar só adicionando mais i. I mais 1. Então vai ficar 5, 6, 7, 8 e não vai parar o processo. Então você tem que ter um ponto de break. Se isso acontecer no R ou no RStudio, que pode acontecer com vocês, para você parar de modo forçado, você aperta o botão do teclado ESC 2 vezes. Apertou ESC 2 vezes, ele vai travar essa condição. Você força a parada. Pode ser que isso aconteça com vocês, tá? Bem, no outro exemplo agora, nós vamos utilizar, além do break, nós vamos utilizar uma outra função chamada next, que significa o seguinte, se uma determinada condição acontecer, eu quero que ele não dê sequência, ele passe para o próximo passo, né? Então vamos lá. Significa o que vai acontecer aqui. Eu tenho o i igual a 1, o processo ele vai continuar e eu vou perguntar para ele. Veja de forma diferente agora. Eu não utilizei nessa condição verdadeira uma chave, né? Porque a expressão ela era pequena, era só o break. Então aqui no caso eu perguntei, se i, que é igual a 1, for maior do que 5, pare o processo do ciclo. Se não, aqui eu utilizei uma outra condição, que foi dentro do if, ou melhor, do else, eu utilizei uma outra sequência de ifs aqui no caso, né? Então aqui no caso, dentro do else, eu utilizei um outro if, e aí eu pergunto, i é exatamente igual a 3? Se for, atualize i mais 1 e passe para o próximo passo, ou seja, não entre mais aqui, vai para aqui para cima. Então vamos lá, vamos acompanhar. Bem, então aqui nesse caso, o que é que vai acontecer? Vamos lá. I igual a 1.
i igual a 1, o que vai acontecer é, ele pergunta, 1 é maior do que 5? Não é, então ele não vai brecar. Ele segue para o else. Entrando dentro do else, eu vou ter mais um if e outro else. Então ele pergunta dentro desse else aqui. Ele entrou dentro do primeiro if e ele pergunta, i é igual a 3? Bem, i não é igual a 3. Então essa sequência aqui ele não entra. Se não é igual a 3, eu entro na condição de else. Então o que é que ele faz? Imprima o valor de i, que é igual a 1, e adicione isso daí, o i mais 1. Ou seja, ele atualizou o i agora para 2. Volta o processo tudo de novo. Então, i igual a 2. 2 é maior do que 5? Não é maior do que 5. Então, ele não vai brecar. Ele chega aqui dentro e pergunta, i é igual a 3? Não é. I é igual a 2. Então, ele não entra dentro do if. E não executa essas duas linhas de comando. Ele passa para o else. Então, o que é que você vai fazer? Imprima o i igual a 2 e atualize i mais 1. Ou seja, i agora é 3. Aí eu volto para o processo. Ele pergunta, o i é maior do que 5? Não é. Então, ele não brecou. Só que o i agora é 3. Então, dentro do else, ele vai entrar nessa primeira condição. Ele pergunta, i é igual a 3? É, i é igual a 3. Se i é igual a 3, ele vai entrar nessa linha de comando aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai atualizar agora o i, que i agora mais 1 é igual a 4, e ele não salta mais para cá no else. Ele passa para o próximo passo, porque eu estou dizendo next. Eu venho para cá para o próximo passo. Então, vindo para o próximo passo, o que é que vai acontecer agora? Eu não imprimi o valor 3. Eu já passei para o número 4. Então, voltando para o processo inicial com i agora igual a 4, eu vou perguntar, 4 é maior do que 5? Não é. 4 é igual a 3? Não é. Então, ele vem para o else. Nesse else, o que é que ele vai fazer? Ele vem aqui, printa o i igual a 4 e atualiza mais 1. No caso, ficou igual a 5. Então, nesse i igual a 5, ele chega aqui, repete o mesmo processo, imprime o valor 5, e aqui nessa condição, quando ele imprime o valor 5 e eu atualizo de novo para 6, quando eu chego nesse primeiro if aqui, ele vai brecar. Isso significa, então, que eu vou imprimir todos os valores menos o 3. Esse next aqui, de fato, ele foi uma coisa para mostrar em termos de ilustração. Agora, claro que nesse algoritmo aqui, se eu não tivesse inserido esse next, esse processo iria acontecer de toda forma, porque se eu estou nessa condição e essa condição é verdadeira, logicamente ele não iria entrar nesse else. Mas isso aqui foi uma forma ilustrativa de tentar uma aplicação que nós vamos poder perceber nas outras funções loops lá na frente. Então, essa foi a função repeat. A função repeat ela é uma função mais, em termos sintáticos, né, para o R, ela é uma função em que eu preciso de mais linhas de código. Perceba agora no while, que é similar, que significa, enquanto isso acontecer, faça isso. Então, significa, enquanto essa condição aqui ocorrer, execute essa expressão. Então, ele vai ficar num processo de loop do mesmo jeito. Eu vou voltar ao mesmo problema. Então, aqui, veja que aquelas linhas de comando que nós fizemos em repeat, aqui vai ser muito mais simples, né? Então, significa que, enquanto i for menor ou igual que 5, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pedir para ele imprimir o valor no console e atualizar esse contador. No caso, então, ele vai começar de 1, ele imprime na tela, atualiza para 2, volta para o processo. 3, volta para o processo e atualiza. E 4. Quando chega no 6, o que é que vai acontecer? Ele olha para o contador e vê a condição. 6 é menor ou igual que 5? Não é. Então, ele não entra mais dentro da expressão e imprime só os 5 valores, né? Veja agora com a questão do next.
Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer, aqui fica mais fácil de nós visualizarmos a condição do next, né? Então, perceba aqui o seguinte, quando i é igual a 1, enquanto esse i não for igual a 3, ele não entra no processo. Mas diferente do que acontece anteriormente, perceba que mesmo ele não entrando aqui, né, ó, ele vai imprimir na tela e vai atualizar mais um. Então, o next é o seguinte, esse else que aqui não existe, significa que eu estou usando aquela primeira forma sintática do if, significa, se isso aqui acontece, executa o que está aqui dentro. Bem, aí ele prossegue com as linhas de comando, né? Ele vai printar o i e atualizar o i mais um. Mas perceba que quando nós chegamos no i igual a 2, vamos seguir com calma. Eu olho para cá e ele pergunta, 2 é igual a 3? Né? 2 não é igual a 3, então ele não entra aqui dentro. E o que é que acontece? Ele sai do if e continua as linhas de comando. Ele imprime o 2 e atualiza agora i mais 1, igual a 3. Beleza. Igual a 3 ele não imprimiu aqui na tela. Ele vai voltar à condição do while, né? No i igual a 3, eu olho a primeira condição aqui em cima, ele pergunta, o 3 é menor ou igual que 5? Então ele vai continuar o processo. Quando eu chego i igual a 3, olha agora como é interessante. No i igual a 3, eu vou olhar aqui. 3 é igual a 3? Então o que acontece? Atualize, que vai ser 4 agora o i, e veja o next agora. Quando eu falo next, significa que ele não vai mais seguir aqui para baixo. E veja que ele está dentro do if. Então, ele não segue mais para baixo. Ele sai desse processo aqui, desse primeiro fluxo de i igual a 3, né? Que atualizou para i igual a 4. E ele não segue aqui para baixo. Ele já vai para a condição de cima. Então, ele retorna de novo o while. E agora com i igual a 4. Ele vai olhar para essa condição aqui e vai continuar com i igual a 4. Então, essa aqui é uma aplicação direta do next, em que aqui nós tivemos uma falha em termos de algoritmo, que aqui eu não precisaria do next, só é vocês experimentarem essa condição que isso aqui vai ocorrer, né? Aqui nesse caso, não. Se eu não tivesse colocado esse next, ou seja, i, que é igual a 3, ele perguntaria, 3 é igual a 3? Observe que ele iria atualizar, se eu não ponho o next, ele iria seguir aqui, ó, ele iria imprimir o 3 e atualizar i mais 1. Porque se i fosse igual a 3, eu iria executar isso daqui, atualizar, e ele iria imprimir aqui para mim essa condição que eu não queria, né? Claro que ele atualizaria aqui, mas ele imprimiria isso aqui para mim, né? Então, veja a aplicação da função next nessa situação. Bem, por fim, nós temos o for, que nesse for aqui, nesse caso, ele é dado da seguinte forma, né? Então, aqui nessa situação, o for ele vai ter um contador, em que esse contador ele vai correr numa lista. O que vai ter de vantagem aqui na situação anterior é que na situação anterior o que nós temos é que nós não vamos precisar definir um contador aqui inicial como nós fizemos na função while e na função repeat. Aqui nesse caso, no for, o que nós temos é o seguinte. Aqui eu tenho i, esse i ele vai correr nessa lista aqui de 1 a 5 e ele vai começar a printar. Aqui nesse caso, o que vai acontecer? O i vai começar do 1 e ele vai entrando nessa execução. Ele vai correr todos esses valores. Então, i quando for igual a 1, entre aqui. Eu pego e imprimo o i igual a 1. Aí eu volto o processo. Agora, i igual a 2, venho aqui e imprimo. I igual a 3, venho aqui e imprimo. Feito isso daqui, eu vou para o segundo exemplo. E aí, no segundo exemplo, o que é que vai acontecer? Eu estou usando o next da mesma forma. Usando o next da mesma forma, nós vamos verificar o seguinte. Quando o if for igual a 3, ele vai perguntar, aqui dentro do if, e
sendo igual a 3, ele pergunta, 3 é igual a 3? É. Se 3 é igual a 3, o que é que vai acontecer? Ele não vai dar continuidade, ele vai saltar esse print e já passa para o 4. E aí o que acontece? Quando ele entra no 4, o que vai acontecer? Ele vai perguntar, 4 é igual a 3? Não é. Aí ele vai imprimir, ou seja, ele vai deixar ausente apenas o valor 3. Peguem esses exemplos, reflitam sobre cada um deles, que eu só mudei a forma das funções, mas a ideia é a mesma. Então, lembrando, as formas básicas, quando você olha aqui para o for, para as demais, o for, eu não preciso de criar um objeto fora dessa função, porque aqui dentro do argumento, esse contador ele consegue correr sem eu precisar dar um valor inicial para esse contador. Então, é muito mais intuitivo a utilização do for. Então, veja que lá desde o início, quando eu uso um if puro até eu chegar no for, eu diminuo a sintaxe, porque fica mais intuitiva essa utilização de função. Então, dá uma olhada um pouco mais no nosso material. Isso aqui envolve um pouco de lógica. Essa parte ela é uma parte muito utilizada na linguagem de programação. E ainda mais nas próximas aulas nós mostraremos, na realidade no módulo intermediário, como evitar loops. Porque pense que o gasto computacional, quando você tem aqui, nós só fizemos 5 ciclos, né? Imagine se você tivesse 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de ciclos para se fazer, o computador demoraria muito mais para esse processamento. E ainda mais se as expressões fossem um pouco mais complexas, como isso acontece muito em termos práticos dentro da nossa análise de dados. Então, foi essa a aula de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima.